Baita VT esse que conta muito do que é tem sido esse último ano no Oriente Médio. E quem vai nos contar também, ou analisar, né, Débora, o que aconteceu nesses 365 dias, desculpa. Fernanda Manhota conosco aqui. E Fernanda Manhota, muito boa tarde, boa noite. Eu não sei como fala boa tarde e boa noite em sueco. Talvez você já tenha aprendido, depois nos conta o que está fazendo em terras escandinavas. Mas queria te ouvir primeiro sobre esses 365 dias, desde que o Hamas cometeu essa atrocidade terrorista contra civis no território de Israel, e digo território de Israel porque havia muitos estrangeiros, e por outro lado, em contrapartida, esta reação tão feroz ali e com tantas repercussões da parte dos militares israelenses. Muito boa tarde, Fernanda Manhota. Oi, Yuri, Débora, todos que nos acompanham. Aqui já passamos das 10, então estamos entrando na noite. Ainda não aprendi, viu, Yuri, como é que fala, mas certamente é uma palavra de 15 letras com todas elas consoantes, isso certamente. Agora, de fato, você retoma, né, essa que é uma efeméride muito marcante desse nosso último ano. Existe um relativo consenso de que o que está acontecendo nesse momento no Oriente Médio não é matéria de curto prazo, não é algo que vai se resolver rapidamente e que tampouco vai deixar marcas assim facilmente superáveis. A gente está falando de uma reorganização geopolítica cujas implicações devem ainda se manifestar por muitos anos. Alguns dizem que é o início de uma grande ruptura desse sistema internacional que já vem sofrendo grandes mudanças, né? Eu mesma estou aqui nesse momento participando, né, de uma conferência ligada aos assuntos de construção da paz na Suécia, que é um país particularmente interessante, né? É um país que primeiro mediou vários conflitos importantes ao longo da história, tem uma tradição junto da Suíça, né, de realizar esse tipo de função. Inclusive, hoje eu ouvi uma frase muito interessante de um dos maiores especialistas de mediação de conflitos do mundo. Ele disse que às vezes a gente pensa que o mediador de conflitos tem que ser neutro, né? E não necessariamente, né? Ter viés às vezes pode ser até uma qualidade. A questão é que você pode ter uma preferência em relação ao lado que você representa, mas não em relação ao processo de negociação em si. E isso é algo bem interessante para pensar nesse caso e no futuro desse caso. Além disso, no caso aqui da Suécia, a gente não pode esquecer que em relação à Ucrânia, né, que para eles é algo muito importante, a Suécia rompeu com uma tradição de 200 anos de neutralidade para ingressar na OTAN. Então, eu estou dizendo isso não só porque eu estou aqui, mas porque acaba sendo simbólico que nós estamos diante de um mundo, né, com duas guerras de grande proporção, transformando essa realidade. Em relação a uma rápida análise, né, sobre esse conflito no Oriente Médio, acho que a gente tem que destacar, Yuri e Débora, 3 camadas, né, que são interessantes nesse um ano de conflito. Primeiro é a camada mais óbvia, a camada da política internacional, em que a gente começou um conflito vendo ali uma reação de um Estado em relação a uma força transnacional, ou seja, a um grupo e não a outro Estado. Então, ali naquele primeiro momento, o conflito era de Israel com o Hamas, mas hoje isso já não é mais uma realidade. Então, nesse um ano, a gente tem Israel lutando contra vários grupos, né, paramilitares, como vocês citaram, e o VT também, e para além disso, agora entrando na esfera estatal também. Então, o conflito ele se ampliou. Ele agora é entre estados e, ao mesmo tempo, né, de maneira simbiótica ali também entre grupos que são apoiados por esse estado, por esses estados. Além disso, a gente tem a eminência de um conflito que cada vez se torna mais inevitável, de dimensão regional, incluindo, triangulando vários atores que há um ano atrás talvez não parecesse o caso. Naquele momento parecia ainda um conflito cuja principal interlocução ia se dar por meio desses atores, né, que estavam diretamente envolvidos. Depois, a gente tem, rapidamente aqui, então, fechando esse raciocínio, superpotências hesitantes, quer dizer, os Estados Unidos, a Europa, sem saber muito bem como lidar com isso. E aí nós temos também organizações internacionais que estão cada vez mais paralisadas diante dessa crise. Então, na camada da política internacional, esses são elementos a destacar. Na camada da política interna, a gente tem o fracasso do governo Netanyahu
Netanyahu em recuperar os reféns. A gente tem, ao mesmo tempo, uma série de críticas em relação a excessos, né, que o governo Netanyahu teria cometido e, portanto, a fragilidade dessa legitimidade interna do governo é um ponto a se observar. E, por fim, como o VT deixou claro, uma crise humanitária que ainda deve crescer muito mais nos próximos meses, Yuri e Débora. Muito obrigada pela sua análise, Fernanda Manhota, diretamente da Suécia hoje. Excelente trabalho para você.